Oi, gente, esse é o último vídeo do bate-papo que eu tive com a Mari. Ele tá super interessante, espero que vocês gostem. Se você quer conferir o bate-papo completo e gosta de vídeos, é só clicar aqui nos cards que você vai ter acesso à parte um e à parte 2 desse bate-papo. Mas se você prefere escutar a entrevista de forma completinha, clica aqui embaixo que tem um link do nosso podcast. Sim, eu tô lá no Spotify. E você pode conferir essa entrevista de forma completa por lá. Então é isso, confiram agora a última parte do bate-papo que eu tive com a Mari. Até a gente ia falar sobre a pandemia, né, Mari? Sobre o quanto isso mudou o consumo das pessoas. Tem uma matéria da CNN que eu vou deixar aqui embaixo, e foi uma matéria bem interessante, assim, porque eles falaram sobre essa questão do consumo, que as pessoas e as multinacionais gigantescas acabaram ajudando, né, os pequenos empreendedores ou as costureiras nesses movimentos das máscaras, mas também não pararam de produzir em nenhum momento, fazem aí coleções a cada 15 dias, então a gente vê uma tentativa de compensação, mas também tem um movimento aí de que, já que as compras estão online, a gente tem um uso de gás carbônico muito maior com as entregas, enfim, o que você pensa disso? É muito complexo, sabe? Eu fico até numa pergunta que você me fez anteriormente, falando sobre a questão dos materiais e tudo mais, tem um livro que se chama Moda e Sustentabilidade. Ele fala disso assim, um tecido, vamos supor, com fibra de bambu, mas consome muito mais água. Então, assim, eu acho que é isso, assim, tem que pesar, né? Como você falou, pessoas estão comprando de forma mais objetiva, mas, enfim, com relação às entregas, tem a questão do gás carbônico. Então, assim, é um sistema muito complexo, está todo interligado, né? Então, a gente nunca pode olhar só por um ponto, né? São muitas coisas ali entrelaçadas, né? E aí, aproveitando que você falou da questão da fast fashion, um ponto que eu acho importante, né, para a gente olhar, quando a gente fala da questão do consumo consciente e tal, da importância do consumo consciente, que sim, é importante, sim, as ações individuais, mas o quanto é importante também a gente responsabilizar os principais responsáveis, porque senão a culpa recai lá para o consumidor, né, que está ali, que é fruto desse sistema, o quanto é importante a gente olhar para isso também. Então, sim, as ações individuais são extremamente necessárias, como você colocou, né, agora anteriormente, que a gente, dentro das nossas possibilidades, das nossas escolhas, enfim, a gente trazer esses conceitos alinhados ao que a gente acredita, fazer a nossa parte, mas o quanto é importante também a gente cobrar desses responsáveis, né? Então, se conectar com movimentos importantes, o Fashion Revolution, né? Se engajar com movimentos assim, porque é isso, mais uma vez, né? As grandes empresas, elas sempre vão dar um jeito, se reorganizam aí, sim, tem iniciativas interessantes que são muito importantes, né? Pensar em o quanto é importante, né? A gente também, enquanto sociedade, se organizar, então e até individualmente. Então, eu vou escrever para a marca que eu gosto, perguntar sobre os processos, pedir por transparência. O Fashion Revolution está aí, com um guia de transparência da indústria da moda que eles fazem anualmente. Tem lá um guia de como ser um consumidor mais consciente. Porque é isso, assim, é preciso a gente olhar de uma forma mais ampla para que não mudem algumas coisinhas, mas o sistema está lá acontecendo da mesma maneira. E com relação à questão da pandemia, assim, o que eu observei é que muitas pessoas, por estarem em casa e com o armário cheio de coisa, enfim, que não só tem a ver com a quantidade, mas às vezes roupas que nunca usou e tal, reavaliando, sim, o seu consumo. Até saiu um estudo que o Fashion Revolution publicou, também eu acho que foi essa semana, falando que depois da pandemia os consumidores estão muito mais preocupados com essas questões ambientais depois da pandemia, né? Que isso fez ele refletir o quanto nós estamos todos entrelaçados, conectados. Mas é isso, mais uma vez, sim, é importante a gente fazer as nossas escolhas enquanto consumidor, mas que a gente cobre também das grandes empresas, né, dos empresários, e, claro, né, para a transformação acontecer de fato, políticas públicas. Então, que a gente pense muito nessas questões importantes sociais, ambientais, quando a gente for votar.
né, para que essa mudança aconteça de fato. É isso aí, né? A gente precisa votar direito, se respeitar, usar máscara. Certeza. Para as coisas começarem a funcionar, né? Ou para funcionarem melhor, porque a gente precisa de uma mudança. Ela está acontecendo aos poucos, mas individualmente a gente não vai conseguir chegar nessa mudança tão rápido quanto tendo apoio aí do governo, né, de grandes indústrias, enfim, a gente precisa fazer um movimento que eu acho que a gente já está fazendo, mas continuar com ele, né, e pedir ainda mais que as coisas comecem a serem feitas de uma outra forma, com menos resíduos, de uma forma mais sustentável, que a gente consiga consumir tecidos que são menos agressivos para o meio ambiente. A gente não vai parar de consumir, essa é a questão. O que a gente pode fazer é ter mais consciência, ou consumir um pouco menos, ou repensar o nosso consumo, que eu acho que foi isso que aconteceu muito durante a pandemia, né? Olhar para um guarda-roupa cheio de coisas e olhar, meu Deus, o quanto disso aqui eu uso, o quanto disso aqui é roupa para algum dia, para quando eu for viajar, ou para quando eu tiver um corpo X, ou para quando nanã, e aí agora eu não tenho nada para eu vestir, nada que é confortável, nada que faz sentido. Então, acho que muita gente se viu nesse lugar de ter um guarda-roupa que é para o outro e não para si. E, enfim, acho que pensar nisso também é uma forma de repensar, né, as questões, e tomara que o cenário que a gente está vivendo hoje faça as pessoas repensarem em outras coisas também, porque a gente não vai conseguir fazer a mudança se a gente não ter uma atitude diferente aí nas urnas, se a gente não ter uma atitude diferente na nossa vida de forma geral, sendo gentil com as outras pessoas, pensando em políticas públicas, porque sem isso, infelizmente, sem esse apoio, a gente não vai conseguir ir tão mais longe. Com certeza, eu acho que é isso, assim, que bom que a gente está tendo esse movimento muito grande agora, né, através da internet, em que as informações estão sendo mais compartilhadas, e eu acho que através da informação, do conhecimento que a gente vai se transformando, e o quanto é importante que esse conhecimento seja compartilhado, seja acessibilizado, né, para que outras pessoas, cada um dentro, né, das suas possibilidades, possam pensar em formas de como eu posso me engajar para essa transformação aí, né? A partir do vestir, enfim, a partir da alimentação, porque está realmente tudo conectado, né? Então a gente começa lá falando sobre sustentabilidade, depois vai indo para outros lugares, né? Então realmente é isso. Estamos todos conectados, e o quanto que é importante que a gente pense, saindo um pouco desse olhar individual, né, da minha própria vida, né, olhar por outros vieses, porque a transformação ela precisa ser. A gente deu aí vários pontos, né, de reflexão. Mari, te agradeço muito por ter participado aqui no canal, engrandeceu demais, trouxe várias referências aí para a gente pensar, para a gente refletir, e vamos continuar nesse movimento, né, sendo possível para cada um, com gentileza, com calma. É um processo, então ele não vai acontecer da noite para o dia, ou de um mês para o outro, as coisas vão acontecendo, e de uma forma também que não seja violenta, né, para as pessoas. E parece estranho eu falar isso, porque a gente está sendo violento com o meio ambiente, né? Às vezes até com animais e tal, mas é uma construção que a gente teve por muito tempo, talvez o tempo inteiro da sua vida, e que agora você está parando para pensar nisso. Então, uma cobrança excessiva para que a mudança aconteça da noite para o dia é violento. Então, pensar nessas questões é um convite, na verdade, uma abertura para a gente repensar algumas coisas, ver o que a gente pode mudar, e fazendo aos poucos e cobrando aí das grandes empresas que podem fazer grandes movimentos, do governo, enfim. Mari, te agradeço, muito, muito, muito obrigada. As portas do canal estão super abertas para você, volte sempre. Deixem perguntas aqui para Mari, sigam ela nas redes sociais, porque vocês vão adorar o conteúdo dela. Um beijo, Gabi, obrigada mais uma vez pelo convite, pelo seu trabalho maravilhoso, necessário, que ajuda aí muita gente. Gratidão pelo espaço, pela escuta, e obrigada a todos que assistiram o vídeo até aqui. Tchau, gente. Deixe um like e se inscreve. Tchau!